Vamos lá. De volta. A gente precisa, né, levar em Ser consideração tudo gravado. aquilo. Oi? Podia essas aulas ser gravadas, que eu fiquei assim com os olhinhos brilhando naquela foto. Não, mas estão sendo gravados, Margot. Está sendo Ah, gravado. é? É, Vai jogar para nós? sim, vou botar no YouTube e vou mandar o link para vocês. Vocês verem Ah, Você vocês vê ao vivo. várias vezes. legal. Perfeito, melhor ainda. Até aquelas aulas que vocês faltaram, que vocês não puderam e tal, tá gravado também, pô. Ah, tá, isso mesmo. Eu assisti de semana passada, retrasada. Isso aí. Show. Então vamos lá. Janela. Vocês se lembram o que é janela? A gente falou sobre isso também na outra apostila, tá? Então a gente precisa de, por exemplo, se a gente vai estudar tórax, a gente precisa de janela que favoreça, que dê as respostas, que dê informações sobre a densidade, as densidades encontradas no tórax, tá? A gente precisa também do filtro, tá? Porque cada janela precisa casar com cada filtro, tá? Senão você vai ter informações ruins, porque vai ter informação incompleta, não vai estar perfeito para você conseguir analisar bem aquela imagem. Como eu já falei também mais atrás, dados, registros do paciente, tá? Isso é muito importante. A série do corte, tá? O número de cortes que você vai fazer, quantos cortes, diferente da radiografia que você faz uma imagem bidimensional, tá? Uma imagem só, você vai ter um corpo, um objeto, ou você vai ter uma região estudada que ela vai ser fatiada em diversas fatias, né? Bem redundante, né? Mas tudo bem. Vai ser bem fatiada para que você consiga ver bastante detalhes no meio, ok? Se você porventura, tá? Vou lembrar uma ideia que eu dei para vocês até na aula presencial a gente falou sobre isso. Para a gente poder estudar bem, a gente precisa fatiar bem fininho para a gente poder não deixar passar, por exemplo, uma lesão, tá? Quando a gente não gosta, tá? A gente é uma visita, né? E a gente não gosta de azeitona, passas, a gente fatia bem pequenininho para a gente poder achar. Eu lembro até que Margot falou sobre isso, né, Margot? Era aí que tá no mute o seu. Oi? Cebola. Foi Eu só cebola? Os cortes já vem estipulado pela máquina ou cada estrutura tem o seu? Ou a gente decide? Ótima pergunta. Os cortes, primeiro a gente vai conhecer algo chamado protocolos. Se eu não me engano, está até naquela outra apostila que eu mandei hoje. Mas protocolos são o conjunto de cortes, as janelas que vão ser inseridas, tudo isso vai estar inserido no estudo para que você possa fazer bem seu estudo. Só que o protocolo ele não vem de fábrica, tá? O protocolo ele não foi feito para ele falar para você faça isso e não mude nada nunca. De acordo com cada paciente, de acordo com cada hipótese diagnóstica, de acordo com o que você quiser estudar, você pode alterar o protocolo, tá? Para aquele estudo em específico, tá? O protocolo que vai estar no aparelho,
Ele é um protocolo para poder te dar um norte. Se porventura você não souber trabalhar bem, aquele protocolo tem que estar bem prontinho, tá? Mas você pode não ter sido a pessoa que montou aquele protocolo, tá? Até porque a pessoa que montou aquele protocolo ganha bem, tá? Eles são chamados de applications. Lembra disso? Então, essas fatias, como você me perguntou agora, Taiane, elas vão estar estipuladas de acordo com o local de trabalho e de acordo com o tipo de estudo que você vai fazer. Exemplo, se você precisa fazer um exame dos arcos costais, você precisa ir até lá embaixo, pegar até as flutuantes, né? Você vai cortar além do tórax, você precisa alterar isso no protocolo. Você precisa botar mais fino, você precisa aumentar o tamanho do local onde vai ser irradiado, tá? E isso tudo é você que vai estar prestando atenção, mas você vai prestar atenção a partir do momento que você leu a indicação clínica. Você leu aquilo que você quer investigar, ok? A Bia está pedindo assim. Quem? Eu jurava que ela já estava aqui. Ela tá. Alguém que está no celular consegue olhar? Foi Taiane que viu? A Ana já mandou no grupo. Show. 4Y. É porque do celular da Ana tá dando só número, onde você está dando com letra, mas com letra não vai. Entendi. Isso é porque nas outras aulas estavam aparecendo só número. Aí hoje está aparecendo letra e não deixa a gente digitar letra. Mas pelo celular está indo direto pelo link. No meu não pediu senha, não. Meu Deus. Essas plataformas são bem complicadas. Tem que ter muita paciência. Eu já estava falando até com o professor Michel que a gente está tendo dificuldade de entregar os trabalhos no tempo que os professores pedem, né? E temos que entregar um trabalho do Fábio amanhã, até o meio-dia. Mas está difícil, tanto para vocês quanto para a gente. Tem internet que não tem, a plataforma que não libera na hora que a gente quer, a gente manda, pensa que mandou e acaba mandando vazio, aí tem que repetir, aí perde. É um ó. Vamos fazer um negócio para a gente não perder o tempo, que já são quase 9 horas. Vamos Então, otimizar. Já são 9 horas, não sei, meu, faltam 5 minutos ainda. Vamos tentar otimizar aqui. Vamos continuar a nossa aula. Senão fica todo mundo sem aula. Isso. Com certeza não é o que a gente gostaria, né? Mas ela vai conseguir ver no vídeo e eu vou responder as perguntas dela, com certeza. Então, a gente precisa ver a área que vai estar sendo estudada, o FOV, né? Fields of View. A gente precisa ver a espessura do corte, como a gente já falou, e a gente precisa ter o paciente centralizado. Esses eixos X e Y,
eles só são para poder te dizer que o paciente precisa estar no centro do aparelho. Não adianta colocar muito próximo ao, como é que eu vou dizer, ao término do gantry, né? do círculo dentro do gantry, porque senão você acaba tirando ele da área que pode ser aproveitada. Então, quando a gente fala de tórax, gostou, né, Margot? Quando a gente fala de tórax, a gente precisa saber muito além do gradil costal, né? Tanto que ele até nessa imagem que eu coloquei, ele está aqui bem transparente. Então você precisa entender que aqui a gente tem o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Aqui no mediastino, nesse meio aqui, a gente tem o coração. A gente tem aqui, ó, o fígado, tá? Que é enorme, certo? E aí a gente ainda tem aqui, ó, parte do intestino. Então a gente tem bastante coisa sendo utilizada. Somente o sistema respiratório já é algo bem importante, é algo que já tem bastante detalhe, né? Tô errado, Margot? O sistema de respiratório vocês fizeram recentemente o trabalho. Sim. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui esse aqui, a gente chamaria, por exemplo, boa pergunta, Margot. Esse aqui, por exemplo, é um pulmão direito ou esquerdo? Não estou escutando, Margot. Esse aqui? Esse aqui que está aparecendo aí, é um direito ou esquerdo? Por isso que eles devem Boa! assim, olha. O que foi, Renan? Renan? Eu acho que o Renan não está aqui, não. Vamos lá. Por que você acha que é esquerdo? A esquerda, eu já disse, você acertou. Mas por quê? Eu sei o porquê, mas é porque você aqui, né, a válvula, como é que é? Tem um negócio aqui do coração que você não está vendo. Não, olha aqui, ó. Preste atenção aqui. Quantas divisões... Olha aqui, uma divisão aqui. Quantas divisões tem esse pulmão, Margot? 2. Se só tem 2, é o esquerdo. O outro lado tem? Tem 3. Tem 3, exatamente. Boa. Então, ó, a anatomia torácica vai muito além do gradil costal, apesar de que não é que você não precisa saber, é que vai além. Isso aí no raio-x você já viu, tá? Você já vai saber, o raio-x vai te fazer ver bastante esse gradil costal, tá? Você vai gravar bastante a parte músculo-esquelética, na verdade esquelética, né? A gente precisa também entender aqui, ó, olha aí. E a gente, tirando o gradil costal, a gente tem aqui os músculos, tá? Te compondo, né, todo o teu tronco. Você tem aqui, ó, Margot, e vou te falar que isso é um músculo, mas me diz aqui, que músculo é esse aqui? Ele está separando o tórax do abdômen. Pode falar, vai. Diafragma. Diafragma, humilhou, mandou muito bem, mandou. É o diafragma, é isso mesmo. Foi emocionante. Se fosse em sala de aula, era ponto extra. Então a gente tem aqui, ó, olha aqui, o nosso pulmão direito sendo dividido em 3 partes e o nosso pulmão esquerdo sendo dividido em apenas 2 partes,
tá? Uma linha só. A gente tem o coração, ele está ali bem espremidinho, mas depois eu vou mostrar com mais detalhes, com mais cautela, tá? E o fígado, e esse aqui que tem um formato aqui de um J, tá? Depois a gente vai ver com mais detalhes, com melhor apresentação, ele é o estômago. Entendeu, Margot? Entendeu, Márcia? Sim, sim. Linda essa imagem. Perfeito. Então, quando a gente fala de pulmão, a gente precisa identificar... Renan, você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Pulmão de fumante é o pulmão. Então, a gente tem aqui, vocês já estudaram também, os alvéolos pulmonares, né? E aí os alvéolos pulmonares, eles são exatamente onde acontece a troca gasosa, a hematose, não é? Onde o sangue ele vai passar, ele vai recolher o oxigênio e ele vai entregar para os alvéolos, para o pulmão, ele vai entregar o gás carbônico. Beleza? A gente precisa ter essa noção. Alvéolos, tá? A gente precisa entender que isso faz parte da pequena circulação. E é uma intimidade do sistema respiratório, onde você inspira e coloca ar para dentro, né? Dentre os vários gases você coloca o oxigênio, ele vai até os alvéolos, né? E aí quem sobe do coração para poder deixar o gás carbônico e recolher para si o gás oxigênio é o sangue, né? Por isso que a gente tem aqui artérias e veias também fazendo essa intimidade com os alvéolos pulmonares. Parece o quê? Parece uma lã de ovelha. Essa é uma representação, né? Uma representação. É bem pequenininho pra gente. É muito pequenininho. Isso aí é uma representação. A gente precisa ter também interpretação de achados, tá? Nos pulmões, certos aspectos eles vão se apresentar respondendo bastante para a gente. Linhas vão responder alguma coisa para a gente. Bolinhas bem densas, bem branquinhas, eles vão responder. Manchas brancas, se vocês lembrarem daquela aula do Covid, se vocês forem lá naquela aula do Covid, vocês vão ver bastante dessas manchas brancas, como a pneumonia causada no Covid. Tá? Manchas fosca, né? Oi? Fosca. Isso aí, a imagem fosca. E também tem manchas pretas, manchas escuras também. Tá? E aí a gente começa a fazer aquele link. Tá? Olha aqui. A gente pode identificar esse tipo de linha, tá? Vendo como fica bem mais espessado aqui, esses montes de linhas aqui, tá? Espessamento septal. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, sarcoidose, tá? Ela é caracterizada por uma formação de agregados anormais de células, ou seja, vai juntar muita célula de maneira anormal, tá?
ela tem geralmente início nos pulmões, gânglios linfáticos e afins. Tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes, por quê? Porque eu não vou cobrar tão seriamente que vocês façam diagnóstico. Eu vou cobrar que vocês saibam fazer o exame. Tá? Não é que não é importante vocês saberem algo sobre diagnóstico. Se vocês não forem dar diagnóstico para ninguém, é ótimo vocês saberem, porque vai ajudar muito no trabalho de vocês. Contudo, o trabalho de vocês precisa antes ter na mão de vocês a técnica de como produzir as imagens. Tá? Então é por isso que vocês vão ver. Tá? Se vocês quiserem depois discutir, falar sobre, a gente pode falar bastante, tá? Sobre sarcoidose, tá? A gente vai poder falar também sobre DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A gente se lembra qual é a diferença entre crônico e agudo? A gente já falou sobre isso. Lembra, Margot? E aí? E aí, galera? Qual a diferença de crônico para agudo? Eu tinha posto até que a gente fazia pesquisa. Não entendi? Eu tinha pedido a gente até para fazer a pesquisa. Aham, exatamente. E a aguda é semelhante a que tem febre, que surge de repente, e a crônica deixa de ser um aviso e se torna doença. Não é exatamente isso. Completo. Não é exatamente só isso, né? Tá só incompleto, tá incompleto. Agudo é imediato, tá? É algo que você vai ter imediato. E crônico, você vai ter essa lesão sendo construída ao longo do tempo. No agudo, você pode ter reversibilidade, tá? E, inclusive, você pode até ter, dependendo do tempo que você demorar para poder realizar essa cura, você vai ter regeneração do tecido que vai estar sendo lesionado. Agora, quando você tem algo que é uma lesão crônica, aí significa que a cura seria apenas a cicatrização. E se vocês lembrarem de uma cicatrização no tecido epitelial mesmo, vocês vão acabar identificando que a cicatriz ela forma um outro tecido, não é o mesmo tecido, e ele inclusive é um tecido mais fraco. Ele não é um tecido mais forte, tá? Toda cicatriz é um tecido mais fraco. E inclusive ele perde a função e a sensibilidade daquela região. Isso aí é um exemplo de necrose por enfisema pulmonar, tá? Margot que já falou que já está sabendo bastante de cigarro, tá? É um dos destinos que o cigarro pode levar uma pessoa. É cultural, né? Vamos lá. A gente tem enfisema pulmonar, tá? A enfisema pulmonar e a bronquite crônica, elas incluem a falta de ar, a dificuldade para respirar, inclusive a realização de esforços, né? Aquele futebolzinho, aquela natação, aquela andada de bicicleta fica prejudicada. Por quê? Porque... Hã? Sim, por quê? Porque a expansão ela passa
a não ser a mesma, porque o tecido que antes era elástico e muito bom e muito bem distribuído, ele passa a ser substituído por um tecido fibroso que não tem muita, ele não estica muito ao respirar, entendeu? E aí realmente não tem retorno disso, tá? Pode até parar de fumar, mas não retorna. As cicatrizes ficam lá, né? As cicatrizes ficam lá, exatamente. Oi? Eu tenho bronquite desde que eu nasci. Uhum. Não, mas aí bronquite é diferente de enfisema. Mas ali está escrito. Sim, sim, sim. O enfisema pulmonar da bronquite crônica, ela causa falta de ar, entendeu? É uma enfisema causada pela bronquite crônica. Entendeu? Entendeu? Isso aí é uma enfisema severa pulmonar, tá? Entendam que essa região aqui esbranquiçada é onde tem função ainda o pulmão, tá? E essas regiões esbranquiçadas, quer dizer, pretas, né? Estão com uma imagem bem hipodensa, elas são regiões que sofreram alteração do tecido e elas não têm mais a função de respiração. Isso aí é um exemplo de um caso de um paciente do sexo masculino, tá? Onde ele trabalhava com criadouros deixa eu só lembrar aqui direitinho, com de pássaros, isso mesmo, e ele teve essa pneumocitose aqui, entendeu? Onde ele teve essa pneumonia por hipersensibilidade subaguda, tá? Isso aqui é uma imagem de tomografia de alta resolução, tá? Onde você tem o melhor filtro, onde você vai valorizar as melhores imagens, tá? Na parte mais densa dentre os valores pulmonares, né? Porque se a gente falar de parte mais densa, você pode acabar entendendo que é lá para aquela parte da escala onde a gente fala de osso. Não tem nada a ver, tá? A gente está falando aqui da parte mais densa dentre os valores de pulmão. Isso aí é mais uma Já está justificativa. marcando 7 minutos. Para acabar? Para acabar já? Tá, já vamos acabando já. Já parece que não, mas a gente falou bastante. Eu já consegui chegar em imagens não adianta a gente falar de tomografia, falar de radiologia e não mostrar a imagem. É uma aula perdida se a gente não falou de imagem, tá? Então a gente tem aqui, ó, a indicação clínica, que essa aqui no caso a gente está vendo vários vidro fosco, diferente do que a gente viu no COVID, né? Que o COVID ele é pequeno, ele fica aqui bem na periferia, né? E é bilateral, né? A pneumonia do COVID. Então, esse exame aqui, essa indicação clínica, ela pode ser vista em vidro, a gente vai chamar de vidro fosco, no lobo superior direito
esse é o lado direito, isso aqui é um corte axial, que divide entre superior e inferior, tá? É um dos cortes, é como eu pegasse e fatiasse meu tórax, tá? Eu fosse fatiando meu tórax, e aí eu pegasse uma fatia e olhasse aqui, tá? Nessa imagem. Deu para entender? A minha maior dificuldade é em relação a isso. Mas você vai ver tanto que depois você vai me dar aula. Axial, de cima pra baixo. Mas você vai me dar aula depois. Você não tem noção. Você vai ver tanto que você vai me dar aula. Tá? Eu tinha medo de não conseguir aprender. Ah, fala sério. Todo mundo tem. Se você conseguir prestar atenção aqui também, a gente consegue ter aqui, ó, enfisemas em partes moles também. Porque o pulmão é só aqui dentro. E aqui onde está esbranquiçado é parte mole, é músculo. Significa que provavelmente foi trauma. Tá? Esse paciente é vítima de trauma. Então, enfisema é a entrada de ar nessas regiões. Entendeu? Enfisema é o aprisionamento de ar nessas regiões. Seja aqui dentro do pulmão, tem também aqui enfisema também no tecido muscular também. Deu para entender? Hein, Laine? Olha, Sim. eu não... Ah, tá, mas esse teu sim, ele saiu da tua boca, mas eu tô desconfiando desse sim. É sim de verdade, esse sim? É porque eu tava olhando a imagem ainda, tava na mente aqui a imagem. Perfeito, perfeito. Você vê que o bom do Zoom é que você consegue olhar a resposta da pessoa, a cara da pessoa quando ela está respondendo. A dúvida não é amiga, tá? Dúvida foi feita para ser tirada. É, 999. Eu não tô com quadro aqui para colocar 999 vezes, mas pode parar 999 vezes para perguntar a mesma coisa. A outra imagem. Esse é axial também? Tido axial, axial, axial. Essa aqui que você quer, Margot? Isso aqui? É. Nossa, teu áudio está muito difícil de escutar. Peraí. Vou tentar falar mais perto. Aqui no outro lado do pulmão, tem umas bolinhas e tem tipo uns riscos. Seria os riscos que você falou na parte anterior? Isso aí, não, é isso mesmo, é isso mesmo. E essas bolinhas também seriam aquelas bolinhas branquinhas que a gente falou. Perfeito, Margot, perfeito. Linhas, né? Exatamente. Então, cada linhazinha, cada ponto branco bem evidente, eles querem dizer um diagnóstico diferente, tá? Não significa que uma pessoa tem pneumonia que ela não vai ter outra coisa, tá? O corpo humano ele pode ter vários diagnósticos, tá? Pode ter várias identificações diferentes. Pode ser duas doenças numa só, né? No mesmo pulmão. Exatamente. Vamos lá. E essa mancha preta, professor? Essa mancha preta, gostei da pergunta. Aqui, ó. Como o próprio subtítulo já diz, ela é uma cavidade, tá? Então essa parte aqui não tem tecido, é uma cavidade, tá? Com paredes e superfície irregular no lóbulo inferior e múltiplos nódulos distribuídos difusamente, tá? Então significa que você tem vários nódulos, você tem vários formatinhos assim sendo
formando essa região, e aí se encaixa. quê? Se encaixa nesse padrão de mancha preta aqui. Lembra que a gente mostrou também que tinha mancha preta na história? Então, Sim, e ela é o quê? Eu não entendi o final. É um buraco? É um buraco? a gente pode falar de maneira mais sutil como um buraco, tá? Mas ela é uma... Cavidade, né? Oi? Cavidade, né? Isso, é uma lesão onde a gente tem uma escavação ali, tá? A gente tem perda de densidade naquela região, tá? A gente não tem o tecido pulmonar naquela região, entendeu? Então houve provavelmente algo que era uma lesão crônica e aí não teve regeneração do tecido, não, teve cicatrização do tecido. Tem Vai mais acabar. 3 bolinhas pretas. Sim, sim. Mas essas bolinhas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, graças a Deus não é lesão. É a traqueia se bifurcando.